Eu iniciei o curso falando sobre a questão de sistema dedutivo, a questão de demonstrações, né? E eu vou agora entrar na parte de teoria de conjunto. Eu queria apresentar para vocês as nossas referências, tá? Bem, para esse curso, gente, é suficiente a gente tratar a teoria do conjunto do ponto de vista prático, sem tratar diretamente da questão axiomática e de coisas mais profundas, tá? Então, que seria, eu diria que é a parte mais quantitativa e um pouco qualitativa de teoria dos conjuntos, tá? Então, esse livro aqui é um livro, né, que eu estudei na graduação com ele, tá? Encontrei ele no Sebo e acho que na internet vocês devem encontrar aí para vender também, livros antigos, até mesmo o PDF dele. Bom, mas nesse livro tem tudo o que a gente precisa sobre teoria de conjunto a nível do que a gente quer nesse curso, tá? Que é a parte que trata de uniões, interseções, a linguagem, as demonstrações iniciais, né, da teoria, tá? Para os mais interessados, eu dou como referência esse livro aqui para tratar da parte de uma questão mais aprofundada, tá? Então, isso aqui trata de fato a teoria de conjunto do ponto de vista axiomático, tá? E aí, e aí vocês podem estar pesquisando aí também esse livro, tá? É um livro completo sobre a teoria, já é um livro mais profundo, tá? Um livro específico, um curso avançado de teoria dos conjuntos, que aí trata a questão do ponto de vista axiomático. Como eu falei da parte axiomática do sistema dedutivo, eu vou contar para vocês um pouco do que seriam os axiomas da teoria dos conjuntos e a gente partir para a prática, tudo bem? Então fica aí a dica desses dois livros para vocês estarem pesquisando. Eu também vou deixar nas referências lá. Bem, em linhas gerais, né, como a gente já vinha falando lá da nossa teoria de conjuntos, a teoria de conjunto também ela se dá dentro do sistema dedutivo, tá? Então tem um sistema que são os elementos primitivos, tá? Vou colocar aqui os elementos primitivos, tem as definições, tem os axiomas e depois vem um monte de teoremas, tá? Ele é construído dessa forma. Então, os elementos primitivos da teoria são basicamente a noção de conjunto, né? Noção de conjunto a gente não define, sabe? Que a conjunto é uma coisa, né, intuitiva nossa. Então, é elemento primitivo. Conjuntos, a ideia de elemento, tá? A ideia de elemento, a ideia do elemento, né? A ideia do azinho pertence a azão. Então, a ideia de pertencer, né? Esses são elementos primitivos, tá? E aí, as definições, eu vou estar montando a nossa lista de definições, mas o que eu queria especificamente falar aqui no início é sobre a questão dos axiomas, tá? Que pode parecer que a nossa teoria não vai ter axiomas, mas eu vou estar listando eles para vocês aqui, os axiomas da teoria, tá? E, e, e vou estar dizendo para vocês na prática, né, que no futuro, o que eles vão garantir para a gente, tá? Então, eu coloquei aqui, eu fiz uma listinha aqui dos axiomas, tá? Que são, né, tratam-se de 7 axiomas, tá? Existe mais um, que é o axioma da escolha, que a gente vai dar ele um pouco mais para frente, mas a lista inicial é essa daqui, tá bom? Então, os axiomas da nossa teoria, e eles são axiomas que eu chamo de axiomas de manufatura, tá? Então, o que é que acontece? Então, inicialmente, a gente tem uma noção intuitiva do que é conjunto, a gente tem que garantir algumas coisas sobre esses conjuntos. E esses axiomas, eles fazem isso. Eu vou Eu vou apresentar para vocês o primeiro, que é o que a gente chama de axioma de extensão, tá? É um axioma que parece uma definição, tá?
Porque naquele sistema dedutivo da lista zero lá que a gente apresentou, que a gente estudou, lá a igualdade de comitês, que a gente fala, dois comitês são iguais quando o membro de um é membro do outro e o membro do outro é membro de um e vice-versa, né? A gente colocou isso nas definições, tá bom? Só que aqui isso é um axioma, tá? Ou seja, a igualdade de conjunto, né? Ela é posta como axioma. Então, a partir do momento que a gente prova que, bem, se a gente tem dois conjuntos A e B, né? E um elemento está em A, implica ele estar em B. E se um elemento está em B, implica ele estar em A, ou seja, um elemento está em A se somente se está em B, e isso a gente deduz que os conjuntos são iguais. Então, esse é o processo, isso aqui é um método de garantir a igualdade de dois conjuntos. Então, sempre que a gente for provar coisas a respeito de conjuntos, né? Então, prove que um certo conjunto A é igual a um certo conjunto B, né? Ou uma certa fórmula que envolve um monte de conjunto, que é um conjunto, e outra expressão que envolve conjuntos, né? Que também sendo conjunto, provar a identidade deles, a gente prova primeiro que o A está contido em B, né? Que todo elemento de A é elemento de B, e, e que o B também está contido em A. E aí essa dupla inclusão, né? E eu vou estar definindo agora para vocês, ó, e aí sim são definições, a dupla inclusão é que vai garantir a igualdade entre os conjuntos. Bom, então, isso aqui, gente, é o pilar do nosso território aqui de trabalhos com conjuntos. É provar identidades, né, envolvendo conjuntos. Então, parece a dupla inclusão. Isso aqui vai ser tão comum para a gente que a gente acaba achando que é intuitivo, né? Mas não, isso é um axioma, tá? Provar a igualdade de conjunto é provar a dupla inclusão. Tá? Então, isso aqui é o nosso primeiro axioma. O nosso segundo axioma, ele diz o seguinte, ele é chamado axioma de separação, tá? É de separação como, né? Ele também é um axioma, esse aqui é um típico axioma de manufatura, tá? Aqui, por quê? Então, esse aqui eu expliquei um pouquinho o axioma 1, né? Eu vou estar pegando uma outra folha aqui para explicar separado. Então, esse axioma de separação, axioma 2 aqui, ó, o que é que acontece com ele? Tá aqui, ó, axioma de separação. Tá? Então, esse axioma é uma coisa típica que a gente faz em conjunto, que é o seguinte, a gente tem um certo conjunto inicial, que eu vou chamar aqui de ômega, é como se fosse um universo particular. A gente tem um universinho aqui, tá? E aí a gente tem uma certa propriedade sobre uma propriedade Px, do qual esse x, essa propriedade se aplica a elementos desse conjunto ômega. Puxa, né? Tá bom? E aí o que que acontece? Então, se eu tenho uma certa propriedade e um certo conjunto, a gente pode, a partir de uma propriedade e um conjunto, fazer uma separação, tá? Separar o conjunto ômega, tá? Desse ômega extrair os elementos, que aí vem a ideia de separar os elementos que satisfazem essa propriedade. Então, aí a gente pode criar um conjunto B, tá? Que são todos os elementos X. A exemplo aqui eu chamei de A, né? Vou chamar de A aqui para ficar dentro da escrita aqui. Então, se a gente tem um conjunto A, a partir desse A a gente pode criar um B, que seriam todos os elementos X de A, tal que o X satisfaz a propriedade P de X ocorre. Okay? Então, P de X vale, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, como se o B ele tivesse aqui dentro de A, né? A gente tivesse, né? Extrai um certo subconjunto de A, vou chamar de B, e aí o B é caracterizado por, né? Então, esses elementos aqui são exatamente os elementos de A que satisfazem uma certa propriedade P de X, tá? Então, um conjunto e uma propriedade, a gente pode separar os elementos desse conjunto com essa propriedade, e isso aqui também é um conjunto, tá? Então, é o que se chama de manufatura, né? Por exemplo, se a gente tem os conjuntos dos números naturais, né? Que a gente toma como universo, né? Um exemplo aqui para a gente. A gente pode extrair
o conjunto dos números pares dali de dentro, né? Eu posso escrever um conjunto B igual a todo número natural, né, pertencente a A, né, tal que, né, que é o que trata-se dos naturais, tal que x é par, tá? É aquela coisa. Aí você vai nesse universo aqui, bem, se o x é par, ele pertence a x. Se não pertence, ele está fora. Então a gente separa, né, desse conjunto aqui os elementos que satisfazem essa propriedade aqui. Essa aqui seria a nossa P de x. P de x é o quê? Ó? X é par, né? Bem, então isso é um axioma de separação. Vou falar um pouco aqui do axioma do par, tá? E quando houver necessidade da gente usar esses axiomas, eu invoco eles aí no momento adequado, tá? Mas a princípio a gente pode seguir a teoria e a gente não precisa estar memorizando isso, porque basicamente os axiomas eles vão servir para a gente trabalhar à vontade, vamos dizer assim, tá? Então, sempre que a gente quiser ter uma propriedade, a gente pode sair extraindo elemento de conjuntos que satisfazem a propriedade. O axioma do pai ele é um axioma mais técnico, vamos dizer assim, tá? Porque o que é que ele diz para a gente? Na real teoria dos conjuntos, gente, tudo é conjunto, tá? No fundo, tudo é conjunto. Inclusive, quando a gente pega elementos, por exemplo, na teoria dos conjuntos, teoria formal, a gente, por exemplo, uma caneta não é um elemento, tá? Porque a caneta é um objeto, tá? Mas você pensar num conjunto que tem uma caneta como elemento, aí sim esse conjunto já faz parte da teoria. Porque a teoria toda ela é formada só por conjuntos, tá? E, inclusive, por exemplo, o axioma do par, se eu pego dois elementos, a gente tem que pensar que esses elementos aqui são conjuntos, um x e um y. Então, no fundo, ele diz o seguinte: se você tem duas coisas ou dois conjuntos, você consegue manufaturar um conjunto que possui exatamente essas duas coisas como elementos, tá? Então, parece bobo, né, gente? Mas a teoria ela precisa de um tipo de construção desse tipo, que é a gente, a partir de, né, de objetos nas mãos, você monta um conjunto. Então, você manufatura conjunto, criando ele a partir de dois elementos, tá? Então, o axioma do par diz que se você tem um elemento x, né? Então, se temos x e y, né? Então, basicamente é isso. Então, temos um conjunto assim, ó, composto por x e por y. Bom, no momento oportuno, quando a gente for estudar o produto cartesiano, eu vou relembrar esse axioma aqui com vocês, tá? Bem, o axioma 4, eu chamo de 4 asterisco, porque ele é uma parte desse 6 aqui, ó, tá? É o seguinte, ele, basicamente, né, todos nós já estudamos essa coisa de união de conjuntos. Ô Fábio, Oi. só uma pergunta, não teria algum axioma de existência não? Porque aparentemente por isso que você colocou, não é garantida a existência de conjunto nem de elemento. Bem, aqui a gente precisa de um axioma da existência a gente vai dizer que existe o conjunto vazio, tá? A gente vai partir disso, da existência porque senão aqui a gente estaria trabalhando tudo no vazio, tá? É, inclusive, esse axioma que cita, né, esse axioma 7, ele cita o vazio, hein? Mas existe um tipo de argumento que é o seguinte, olha, para responder precisamente a tua pergunta, essa teoria de conjuntos, ela é formada a partir nos elementos primitivos existem símbolos, tá? Existem símbolos. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou responder a tua pergunta aqui. Então, existem símbolos lá nos elementos primitivos, tá? Então, a gente começa com os símbolos, aí tem tipo um alfabeto, A, B, C, né? Igual a gente viu lá na equivalência de proposições. E dentro desses símbolos, a gente admite que o símbolo de pertence é um elemento primitivo, tá? Que a gente tem a noção do pertence, tá? A gente tem a noção do igual e tem a noção do não, tá?
E, na verdade, o não como igual, a gente tem também um termo, a noção primitiva do diferente, tá? Quando a gente junta o não com o igual, tá? Então, existe essa proposição, a gente acaba que dando existência a essa proposição. A proposição P de x, que x é diferente de x, ela existe dentro da teoria formal. A gente pode até assumir que o diferente é um elemento primitivo, é um conceito primitivo. Aí, dentro disso aqui, se você usar o axioma de separação, você dá origem ao vazio, tá? Você pode tomar o vazio a partir do separação. Aí a gente não precisaria desse axioma de existência. Bem? Então, se na teoria você não tem essa noção do diferente, aí você precisa do axioma do vazio, para dizer existe um conjunto, tá? Então, é aquela coisa, se você não tem o diferente, você teria que fazer assim, ó, aí, axioma do vazio, né? Axioma do vazio, né? Que seria o seguinte, existe um conjunto, tipo assim, existe, né? Existe o conjunto vazio, tá ok? E o que é o conjunto vazio? É um conjunto tal que, para todos, para todo conjunto A, tá? Para todo A conjunto, se x pertence a A, isso implica que x não pertence ao vazio, tá? Existe um conjunto vazio representado assim, que ele tem essa propriedade, tá? Para qualquer conjunto A, elementos dele, né? Se um x está em A, implica que x não pertence ao vazio, tá? Esse é o axioma do vazio. Sem, Beleza, aí por sem esse esses axioma a gente garante a existência do vazio. isso. E agora eu vou Mas, por responder a tua exemplo, tá, você vai Agora eu vou mostrar agora responder como isso, garantir de isso, outro. de outro jeito. Sem isso aqui, o axioma, sem isso aqui, agora, se a gente não tem esse axioma, a gente, do axioma de separação, o separação mais a ideia do diferente, a gente cria o conjunto vazio assim, ó. A gente define, ele não é nem um axioma, é definição. O conjunto vazio, ele é definido assim, ó. Ele é todo X, é um conjunto, é todo X, mas aqui eu precisaria de um conjunto, né? A gente teria que ter o universo. E aí eu teria que tomar alguma coisa aqui como certo universo, tal que X é diferente de X, tá? Então, É isso realmente, que eu ia perguntar, porque por aí você garante a existência do vazio. Mas como que se garante a existência de um conjunto diferente do vazio, um conjunto com pelo menos algum elemento? que aqui a gente precisaria do... aqui inicialmente eu não tô conseguindo tirar o vazio da cartola, não. Nada aqui não sai, que seria o axioma de separação, mas o separação a gente teria que aplicar no, né, de algum conjunto. Se existe um conjunto, existe o vazio. Então a gente tem que ter um axioma aqui. Eu não estou conseguindo ver agora, não. Então, para eu fugir desse problema, eu teria que assumir duas coisas. Ou eu assumo o axioma do vazio, tá, de que já existe o vazio, tá? Ou então eu assumo que existe algum conjunto. Tá? Existe um conjunto. Que aí, se existe um conjunto e existe a diferença, desse conjunto eu consigo criar o vazio. Eu consigo separar, né, o, o vazio dessa forma. É todo elemento daquele conjunto que é diferente dele. E como nenhum elemento satisfaz essa propriedade, o vazio ele nasce assim. Mas, ô Fábio, como que você mostraria a existência de algum conjunto não vazio a partir da existência do vazio com esse axioma do vazio aí? Esse axioma do vazio já seria esse camarada aqui, ó, o axioma do par. O axioma do par. Então, de fato, aqui a gente precisa do axioma do vazio. Depois eu vou ver, bem, agora eu não estou conseguindo responder a tua pergunta porque o axioma de separação ele exige a existência desse universo A, né? Para do A a gente criar o vazio, tá? Mas Mas realmente, isso só resolve fazendo um axioma zero aí que existe um conjunto. pois Existe é, elemento, conjunto e. mas eu não lembro de ter esse axioma, entendeu? Não sei se aqui está garantindo a existência de conjuntos, né?
A gente tem que iniciar igual no meu. E eu já havia pensado nisso. Em algum momento eu pensei nisso e eu concluí que não precisava, tá? Porque lá no nosso sistema dedutivo lá como é dos comitês, eu que coloquei aquele axioma lá de que existem pessoas. Tem um axioma que eu chamei de zero, né? Coloquei lá, existem pessoas. Então, né, tem que ter alguma coisa de existência, né? Para a gente não estar trabalhando exatamente no vazio. E aqui, é, e aqui eu não estou vendo nesse momento agora, mas se eu conseguir extrair sem esse axioma, eu falo depois para vocês, tá? Então, para a gente resolver o problema por agora, né? Vamos invocar aqui duas coisas. Ou a gente assume que existe o vazio direto, né? Existe um conjunto tal que ele não tem elementos, né? Qualquer coisa não pertence a ele. Ou a gente teria um trabalho maior ainda que é assumir que existem conjuntos. Eu poderia escrever aqui, né? Existem conjuntos, né? Existem conjuntos. E se existem conjuntos, o vazio surge a partir daqui desses dois. Tá bem? Mas entre escolher um ou outro, eu ainda prefiro o axioma do vazio. Tá? Dizer que esse axioma aqui. Ó. Então, vamos chamar de axioma zero esse de que existe o conjunto vazio, que é um conjunto que qualquer elemento ele não pertence ao vazio. Tudo bem? Bem, então, existindo vazio, isso aí, isso aí já surge um monte de conjuntos, tá? Então, a gente já começa a manufaturar muita coisa. Então, por exemplo, a gente já tem essa coisa aqui que existe, tá? Então, a partir dessa coisa, por exemplo, usando o axioma do par, né? Se eu tomo x igual a vazio e y igual a vazio, ó, tá? Então, vai existir um conjunto que contém, então esse conjunto aqui já existe, ó, certo? Que é um conjunto que contém o vazio e o vazio. Né? Então, isso aqui já passa a ser um conjunto da teoria. E como a gente já tem esses dois, pelo axioma do par, a gente já vai ter esse conjunto aqui, ó, tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, na verdade, aqui já tem infinitos conjuntos, aí já acabou-se. Né? Depois é provar que esses conjuntos são 2 a 2 disjuntos, distintos, né? E aí já tem uma infinidade. Então, aqui já a teoria já vira um troço bem gigante. Uma outra coisa que dá, a partir do vazio, né, a existência de um conjunto, se a gente for ver o axioma das partes, ó, o que é o axioma das partes? É o axioma que garante, se eu tenho um conjunto, existe o conjunto das partes, que é o conjunto de todos os subconjuntos dele. Tá? Então, por exemplo, ó, esse conjuntinho aqui, ó, ele já surge a partir do axioma das partes também, a gente já dá origem a ele. Então, por exemplo, se a gente tem o vazio, né, quais são os conjuntos que estão contidos no vazio? Só ele mesmo, tá? Só o vazio está contido no vazio. Né? Porque, afinal de contas, por exemplo, a gente teria só ele, né? Depois a gente vai, na aula de hoje, eu vou explicar esses argumentos aqui para vocês, tá? E aí, como só tem um vazio contido nele, e existe o conjunto, né, das partes do vazio, né, que é a gente reunir no conjunto tudo que está contido nesse conjunto aqui, ó, por sua vez é só ele, esse conjunto existe. Então, né, a gente tem mais de um axioma que garante a existência desse conjunto aqui. E aí, existindo esses dois, ó, a gente manufatura esse aqui, ó. E aí daqui, olha só, daqui você já pode tirar que esse conjunto, né, com esse aqui, ó, a gente já monta um conjunto com esses dois elementos, né? E esse outro conjunto com outros dois elementos, e assim, de dois em dois elementos, a gente já monta uma infinidade, ó, a gente já tem uma ideia de infinidade. E cada conjunto desse, você já tem as partes dele, né? E assim sucessivamente. Então, isso aqui a gente já garante ó, uma infinidade de conjuntos. Então, o nosso universo aqui, onde a gente vai trabalhar, já é um conjunto infinito. Né? E outra coisa, por exemplo, o axioma da união, ele diz o seguinte, ó, que se você tem dois conjuntos, você já pode unir, né?
que é a união finita. Então, arbitrariamente, a gente pode pegar e, né, já fazer união. É um jeito de manufaturar conjuntos, né? Pegar dois conjuntos e fazer a união deles. Aí isso aí já é permitido para a gente. Então, a gente já tem como unir. Já tem as partes. Então, isso aqui, ó, já expliquei para vocês. Aqui o axioma do par, axioma da união finita. E eu já vou falar desse axioma aqui, ó, que é a união generalizada. Porque como tudo é conjunto, tá? Então, se a gente tem um conjunto de conjuntos, né? Então, a gente tem um A, né? A gente tem um conjunto A, e dentro dele é só conjuntos. Ele é todo composto por conjuntos, seja lá na quantidade que for. Porque você ter dois conjuntos e manufaturar a união, pode manufaturar a união de 2, de 3, de 4, uma união finita, mas isso aqui é a união generalizada, tá? Então, se você tem esse monte de conjuntos, existe esse conjunto da união, ó, da união de todos os elementos de A, esse monte de x aqui dentro, né? Um monte de x, todo x pertencente a A, união de x, né? Unir os elementos de um conjunto maior, isso aqui são conjuntos também, tá, gente? Então, existe essa união aqui. E aí é um jeito de ir manufaturando e criando cada vez mais conjuntos, tá? O axioma das partes é que quando a gente for definir as partes de um conjunto, né, eu ainda vou falar desses elementos aqui para a gente definir, tem que ter uma coisa para garantir manufaturar esse conjunto aqui, ó, tá? Ele é manufaturado a partir de um axioma. A gente não consegue construí-lo a partir de separação dessa união, nem das outras, tá? Tem que dar realmente uma existência forçada a ele, conjunto das partes. E tecnicamente, né, a gente precisa de um axioma de regularidade, que é o seguinte, né? Que para todo conjunto não vazio, sempre olhando o conjunto como conjunto de conjuntos, os conjuntos sendo compostos, né, sempre por conjuntos, então sempre vai existir um elemento de A, né, dado um A não vazio, então se fosse assim, você pega um conjunto A não vazio e pega um elemento X de A, né? Vai existir um elemento X de A, tá, que aqui no caso eu estou chamando de B, né? B pertence a A, tá? É um dos elementos de A. Tal que ele como conjunto, e você olhando isso aqui como um conjunto e A como conjunto, eles são disjuntos, tá? De que existe um elemento em A que é disjunto de A. Tá? Isso aqui, tecnicamente, é um artifício para proibir, porque isso causa problemas na teoria, gente. Uma coisa pertencer a ela mesma, tá? Isso tem um, um problema técnico. E aí leva a inconsistências dentro da teoria a possibilidade de existir conjuntos desse tipo, a coisas que pertencem a ela mesma. E aí eu vou explicar para vocês depois isso, esse problema, né? Que é o que a gente chama que é o paradoxo de Russell. Tá? Bertrand Russell descobriu porque antes dele, né? Aliás, na época dele, estavam tentando. Foi o período em que esses axiomas estavam sendo criados, né? E aí queriam dar uma formulação para a teoria de conjuntos. E aí, sem esse axioma, se chegava a uma contradição dentro da teoria. E aí a gente não quer uma teoria contraditória, né? E aí, para evitar esse problema, criou-se esse axioma da regularidade. Tá? Não só isso, tá? Ele para evitar não só isso causa problema na teoria, como causa um problema na teoria certos ciclos de pertença, por exemplo, A pertencer a um B, que pertence a um C, e esse C pertence a A. Então, esses ciclos aqui, ó, eles causam problemas dentro da teoria também. Esse axioma aqui é o suficiente para proibir esse tipo de coisa. Tá? Então, ficamos aqui, eu deixo apresentado para vocês aqui os axiomas, tá? Da teoria dos conjuntos, acrescento aqui o axioma do vazio. Acho que o do SUPS, ele define só o vazio. E aí,
E aí agora a gente vai partir mais para definições e para a parte prática, tá, da teoria aí. É, Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quem tiver, por favor, se manifeste aí a qualquer momento, tá? Então, ao longo dessa explicação que eu estava conversando com vocês aqui, eu citei algumas palavras, né? Que aí a gente tem que partir agora para um dicionáriozinho nosso. Eu vou tentar montar aqui. Então, por exemplo, olha só, nesse nosso dicionário, é um dicionário que ele não é desconhecido, né? Acho que alguns termos podem ser novos aqui, ó, mas no geral, a gente só precisa do dicionário para lidar com a teoria. Então, pelo que eu me lembre, vamos aqui nas definições. Eu falei logo no primeiro axioma, quando eu estava explicando, eu estava falando de A contido em B, né? Essas coisas. Então, isso aqui é simples, né? Essa simbologia para a gente, ó, né? A está contido em B, né? Isso significa, né? Significa o quê, ó? Que se a gente pega um elemento de A, que todo elemento de A é elemento de B, tá? E nesse caso a gente diz que A, né, é subconjunto, né? Subconjunto de B, tá bom? Que é a ideia de subconjunto, né? Então aqui é a notação, aqui é como se lê, de que A é subconjunto de B, e aqui na prática é o que a gente usa, tá? Então isso significa que se eu pego um elemento em A, isso implica que o elemento está em B. Tá? É a definição de subconjunto. O que mais que eu defini? Bem, a igualdade a gente já sabe. O conjunto das partes, eu vou definir aqui para vocês, né? Como eu já defini subconjunto, né? As partes de A é o conjunto, tá? Formado, tá? Pelos, pelos subconjuntos, tá? Pelos subconjuntos de A. Ok? Ou seja, um elemento, no geral, gente, olha só, uma observaçãozinha antes de eu falar aqui, ó, observação. No geral, a gente representa os conjuntos por letra maiúscula, tá? Conjunto, e por letras minúsculas, elementos, né? Elemento. Por exemplo, a gente escreve A pertence a A, para dizer que o Azinho é o elemento do Azão. Mas isso não quer dizer que está errado eu escrever B pertence a A, hein? Por quê? Porque simplesmente isso aqui é intuitivo para nós, né? É elemento primitivo. Significa que, seja lá o que for isso aqui, é elemento ou conjunto, isso é um elemento de A. Então, essa relação de pertencer é entre elemento e conjunto, tá? A relação de inclusão é sempre entre conjuntos, tá bom? Se a gente admitir a nossa teoria toda como tudo é conjunto, então tanto isso é conjunto quanto isso é conjunto. Bom, e aí, o que eu acabei de falar, ele, ele não fica não faz tanto sentido, tá bom? Porque sendo tudo conjunto, essa relação é até um pouco errôneo falar isso, que essa relação aqui é entre elemento e conjunto, tá? Porque um conjunto pode pertencer a outro. Tá? Eu posso montar um conjunto C aqui, ó, vou montar um conjunto W aqui, ó. Conjunto W formado pelo conjunto dos números naturais e pelo conjunto dos números reais. É um conjunto com dois elementos. Tem os naturais e tem os reais dentro dele. Tudo bem? E então é isso. Então, por exemplo, e por que eu comentei isso? Porque se eu para eu descrever o conjunto das partes de A, né, as partes de um conjunto A, o conjunto significa que, ou seja, um elemento pertencer às partes de A, isso significa, se somente se, o X está contido em A. Bom, então, do lado direito, do lado esquerdo, eu estou dizendo que ele é elemento das partes de A, né? Como as partes de A é o conjunto formado pelos subconjuntos. Esse pelos dá uma ideia de todos, né? Por todos os subconjuntos de A. Então, está nas partes de A é estar contido em A.
Tá? Então, criem aí um mantra sagrado aí para vocês, ó, que isso aqui causa uma certa confusão na cabeça de muita gente. Tá? A ideia do pertencer e do estar contigo. Tá? Então, ser elemento das partes é ser subconjunto de A. Ok? Então, repetindo, né? Aqui são dois conjuntos e todo elemento daqui é elemento daqui. Isso aqui é um conjunto e isso aqui é um conjunto. Tá? Ser elemento das partes está contido nesse conjuntinho A aqui. Bem? E, e não tem distinção, né? Um conjunto pode pertencer a outro. Exemplo aqui, ó, eu posso ter um conjunto unitário, né? Formado. Bem, a exemplo disso é esse conjunto aqui, né, gente? Tá? Esse conjunto que eu vou chamar de X, ó, ele tem um conjunto como elemento, que é o conjunto vazio. Aí a gente tem, inclusive, tem a garantia que ele existe por axiomas. Bem? Então vamos ao nosso. O que mais no dicionário, gente? Inclusão, conjunto das partes, que a gente tem que saber. Deixa eu ver se olhando para cá. Bem, a união é a união de dois conjuntos, né? Bem, existe uma coisa, gente, que facilita muito a teoria da gente, que é o seguinte, para nossa teoria, é a gente admitir um universo, tá? Não um universo absoluto, um certo universo particular. Eu vou chamar um universo ômega. Ok? E aí, o que que acontece? Dentro desse universo, a gente já poderia ter extraído, pelo axioma de separação, um conjunto A, ok? E um conjunto B, né? E aí, o que que significa, né? Por definição, o A união B. O A união B seria todo x pertencente ao nosso universo, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Bom, tudo bem? E aí a gente permite escrever a união nesse formato. Tá? Na prática, na hora de provar coisas para a união, a gente também faz uso disso aqui, ó, que está na união de dois conjuntos, a união B, significa, tá, que x pertence a A ou x pertence a B. Esse ou é aquele nosso ou da lógica lá. Ele está em um ou outro, ele pode estar nos dois ao mesmo tempo. Tá? Mas se ele não estiver em B, ele vai ter que estar em A. Se ele não estiver em A, ele vai ter que estar em B. Não tem problema estar no 2, né? Porque esse nosso ou ele é inclusivo, não exclui, né? Não tem que estar só num ou só no outro exclusivamente. Então, vocês vão ver o quanto isso aqui é forte para a gente, tá? Que é a definição da união de dois. E mais em geral, tá? Eu vou definir aqui, ó, para vocês o que seria a gente unir N conjuntos. A1, união com A2, união, pontinho, pontinho, união com AN. Tá? Isso aqui é todo X, tá? Pertencente a um certo universo, tal que o X pertence a 1, né? Ou o X pertence a 2 e assim sucessivamente. Ou, né, pontinho, pontinho, o X pertence a N. Tá? Isso tudo se resume numa frase que é o seguinte, ó. É o conjunto de todo X, né? Essa frase aqui é igual essa aqui, ó, que X pertence a algum aí, tá? Para ir indo de 1 até N. Ou seja, ele está em algum desses conjuntos, né? Um elemento está na união é estar em algum desses elementos, desses conjuntos aqui. Então, isso é uma coisa que vocês têm que fixar. Tá? Estar na união é estar em algum. Basta isso. E na prática, né, a gente denota também essa união, a gente denota assim, ó. Tá? A gente pega, chama de AI, ó, a união de AI, o I indo de 1 até N. Igual aquela notação lá, estatística, lá não tem de somatório, de tudo, tem essa notação de união. Nesse caso aqui, isso aqui é uma união finita. Isso aqui, eu estou dizendo que eu estou unindo
conjuntos AIs com esse subíndicezinho aqui, ó, tipo um contador, né? Que ele vai de 1 até N. Então, significa que é A1 união com A2, união com A3, união e assim sucessivamente, união até N. Exemplo aqui, ó. Se eu tiver escrever assim, ó, de AI e indo de, por exemplo, e não precisa ser de 1 até N, bonitinho não. Eu poderia colocar assim, ó, de 7 até 8, né? De 7 até 11. Né? Então, significa que essa notação está dizendo, isso aqui é o quê, ó? É A7, união com A8, união com A9, união com A10, união com A11. Bom, aí você coloca aqui o contador embaixo, né, o início dele aqui embaixo, né, o I começando no 7 e terminando no 11. E aqui a gente não coloca I igual a 11 não, tá? A gente coloca só o último número, onde vai terminar esse contador aqui, ó. Bem? E aí a gente consegue ter uma nomenclatura boa para trabalhar com esses subíndices aqui, ó. Tudo bem? No futuro a gente vai estudar uma generalização disso aqui, que a gente chama de família, tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui na união finita, e depois eu comento da família, tá? Então a gente já sabe o que é, vou fazer meu resuminho. Então a gente tem o que é inclusão, o conjunto das partes, né? A união finita, tá? E vão me lembrando aí, tá, gente? Se eu estiver esquecendo alguma coisa. Vou falar da interseção, tá bom? A interseção, né? Definição, né? Seria A interseção B, a interseção de dois conjuntos, né? Bem, na prática é isso, ó. Estar na interseção, um elemento está na interseção de dois conjuntos quando ele está num e ele está no outro, tá? Então, são os elementos que estão nos dois simultaneamente, bem? São os elementos comuns, né, aos dois conjuntos. Tá? Em particular, ele está na união, né? Porque ele está tanto no A quanto no B. Então a gente já tem uma proposição direta, né? Que a interseção de dois conjuntos ela está contida na união. Porque se a gente pega um elemento na interseção, o elemento está tanto num conjunto quanto no outro, né? E, portanto, vai estar na união. Então, é um jeito imediato de provar, praticamente por definição, a interseção está contida em A união B. Tá? Depois vou colocar isso aqui como teorema, né? Eu vou provar isso aqui para vocês, como argumentar e escrever, né? Que são coisas elementares que podem, né, atrapalhar na hora de escrever, né, no nossos exemplos iniciais eu vou tratar disso. Então, a interseção, né, vocês poderiam perguntar também, que não existe um axioma da interseção para garantir a interseção, tá? Porque Porque a interseção a gente já pode usar separação, tá? A gente já pode recorrer à união, né? Eu tenho dois conjuntos, eu posso unir esses dois conjuntos e dessa união extrair os elementos que estão em um e no outro, tá? Então a interseção ela fica assim, ó. São todos os elementos de um certo universo. Esse universo, inclusive, pode ser A união B, tá? Tal que x pertence a A e x pertence a B. Os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. É, Tudo bem? Então eu vou e eu vou deixar essa união restrita porque se esse conjunto, em geral esse conjunto aqui é um universo que contém esses dois, tá? Nosso, né, como tudo está contido ali, então ele não vai retirar elementos da interseção que a gente quer, tá? Porque de repente a gente tem dois conjuntos aqui, ó, a gente está interessado nessa interseção, o A e o B, né? Se eu digo que a interseção é todo elemento de um certo universo, assim, ômega, aí a gente estaria tirando esses elementos aqui, ó, né, extraindo esses elementos só. E não é o caso. Sempre esse ômega ele vai ter que englobar tudo o que está sendo tratado, tá? E a interseção ela vai ter todos os elementos que a gente está interessado. Então, em particular, você pode tomar ômega igual a união B. Tá? Como esse A união B, né, já estaria manufaturado, dessa união a gente consegue tirar essa interseção usando essa propriedade P de x, que é x pertence a A e x pertence a B.
bom? Então, a gente tem a definição de interseção. Na prática, a gente vai usar isso aqui. Está na interseção e está nos dois. Bom, o que mais? Então, a gente tem união, interseção, a diferença, né? Então, imagina que a gente tem o nosso universo lá, né? Tem A contido no universo, tem o B contido no nosso certo universo, e a gente vai definir, eu quero definir A menos B, né? A menos B é o quê? Ó? É todo elemento do nosso universo que está aqui e não está aqui, ó. X pertence a A e tá? X não pertence a B. Então, está no elemento e não está no outro. E vice-versa, né? Porque o A não tem privilégio nenhum sobre o B. O conjunto B menos A é o conjunto, todo elemento que está em B e não está em A. E para cada coisa dessa tem uma figurinha, né, gente? Então, lá a gente aprendia lá, no, por exemplo, isso aqui é um certo... Se o nosso universo está aqui, ó, e a gente tem um conjunto B aqui, ó, esse conjunto aqui é o nosso... é o A menos B. É o A menos B. Essa parte aqui. Tá? Esse camarada aqui, isso aqui é a interseção B, que é essa parte aqui, ó. E essa partezinha daqui é o... aqui é o B menos A. Parte de cá. Né? Então, a interseção A menos B, B menos A, e tem a união, que é tudo, né? Então, A união B, a B, né? Então, A união B é tudo isso aqui, ó. Acredito que isso aqui não é muita novidade para vocês, tá? Aquela coisa. Estar na união é estar em algum, estar na interseção é estar nos dois, estar em A menos B é estar só em A e não estar em B, estar em B menos A é estar só em B e não estar em A, tá? Aí a gente tem um universo aqui, tá? Que eu vou chamar de ômega. Esse universo ele vai usar bastante ele, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. E a partir de um certo universo, a gente define o que é o complementar, complementar de, né? Então, que é o complementar de A em relação a B, em relação ao universo. Então, é aquela coisa, gente. Quando a gente assume um universo, um certo universo ômega, de forma implícita, tá? De que a gente está trabalhando dentro de um certo universo ômega, e a gente não faz menção, então ele está explícito, e a gente pega um conjunto A contido nesse universo, o complementar de A, que a gente representa assim com Czinho em cima, nada mais é do que o conjunto ômega menos A. É o que está no universo e não está em A. E que seria o conjunto, né, de todo elemento do nosso universo que tal que X não pertence a A. Né? Ele está no universo e não está em A. O que seria, né, se o universo, o nosso A fosse uma coisa assim, ó, e o nosso universo fosse uma coisa assim, o nosso ômega, seria essa partezinha de fora aqui, ó. Né? Tudo aqui, a parte de fora aqui, ó. Aqui é o A, é o complementar de A. O A complementar. Bem? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Então, tem A menos B. E tem uma coisa, uma operação que é interessante. Ó. É o que a gente chama aqui a diferença simétrica. Tá? Então, vamos admitir aqui que a gente tenha dois conjuntos, né? Um A contido no universo, um certo B contido lá no nosso universo ômega. E aí a gente define que a diferença simétrica A delta B, acho que isso aqui deve, para alguns pode ser novidade, tá? Nada mais é do que A menos B, tá? União com B menos A. E seria isso aqui, ó, como se fosse uma coisa assim. É como se fosse isso unido com isso aqui, ó. Né? Que é o A, aqui está o A, aqui está o B. É o A menos B união com B menos A. Então, é todo elemento da união que está em somente um dos conjuntos. Tá? É a diferença simétrica. Bem? Então, a diferença simétrica, um exercício aqui ó, que a gente pode resolver depois, que já dá para ver em termos de diagrama, né?
é que né, olha, a definição foi essa, tá? Isso aqui é a nossa definição. Então, a delta B pode ser escrito assim, como a união B, menos a interseção. Mas a definição original é assim, ó, é A menos B união com B menos A. Bom, então, a diferença simétrica, o que mais? E com o tempo, gente, o dicionário ele vai se concretizando, tá? A gente vai dando o dicionário, símbolos. Então, uma outra simbologia, gente, que a gente usa muito em teoria dos conjuntos é o A união B com uma bolinhazinha no meio aqui, ó. O que significa que, por exemplo, um conjunto X é formado pela união de A com B e a bolinha no meio? Então, isso significa que esse X, ele é formado por A união B, né? Só que A e B não têm elementos em comum. Ou seja, é como se o desenho não fosse assim, ó. Tá? Porque quando eu faço um desenho assim, eu estou assumindo, tipo, eu estou criando uma interseção entre eles, né? A gente chama que é união disjunta, né? O nome disso é união, isso aqui, ó. Essa bolinha no meio significa união disjunta, tá? União disjunta. Significa que esse disjunto significa que A interseção B é igual a vazio. Então, ou seja, o nosso X, ele não é assim, ó. O X, na verdade, ele é como? O X, ele vai ser assim, ó. Ele é A, ele é assim, A união B. Ok? Ele é formado por isso aqui, ó, tá? É a união de dois conjuntos, mas esses conjuntos não têm elementos em comum. Então, isso aqui a gente vai usar, porque eu vou dar exemplos na aula, né, principalmente de uma coisa que a gente chama de partição, né? Nesse caso, a gente diz que A e B é uma partição de X, ó. É igual como se fosse você tem lá um azulejo, você joga no chão e quebra, né? Um azulejo, né? Imagina que você pegou um azulejo e tacou no chão. Quando você joga no chão, ele se despedaça aqui assim. Vai quebrando assim, se quebra em pedacinho, né? Então, isso aqui é como se fosse o nosso X, ó. O X é de... Então, o que é particionar um conjunto? É escrevê-lo. Então, eu vou chamar esse cara aqui de A1, ó, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, né? Que são esses pedaços. Então, isso aqui é uma partição desse conjunto X. Por que uma partição? Porque unindo esses conjuntos dá o X e 2 a 2 eles são disjuntos. Tá? Então, definição aqui, ó, definição de partição, ó. Vou definir partição. Isso aqui certamente é novo para muita gente. Definição de partição. Então, a definição é aqui, ó. Então, A1, né, colocação, conjuntos A1 até certo AN, né, formam, né, formam uma partição de X quando, dois pontos, ocorrem duas coisas, né? Quando eu uno todo mundo, a união desses A's aí, né, o indo de 1 até N, isso dá o X, né? Vou chamar aqui de 1 para esse I não se confundir com esse I daqui, né? A segunda coisa é o quê? É que 2 a 2 eles são disjuntos, né? Cada um não tem elemento em comum com mais nenhum outro. Então, se I for diferente de J, isso implica que o AI, interseção com o AJ, é igual a vazio. Então, sempre que dois índices são distintos, né, e eu intersecto, os conjuntos está vazio. Então, isso é uma partição. Então, a gente até escreve assim, ó, a partição do conjunto X. E como é que a gente resume isso tudo aqui, ó? Para dizer que uma quantidade de conjuntos dá uma partição de X. A gente escreve assim, ó, essas duas propriedades reunidas
a gente escreve assim, ó, de que X é a união dos AIs, o I indo de 1 até N, e simplesmente colocando a bolinha aqui, ó. Tá? Porque a união diz que a união de todos os AIs de 1 até N dá o X, que é o item 1 aqui, ó, né? Essa bolinha, ela vai resumir o item 2, que é o que quer dizer a bolinha. Tá? Então, essa bolinha diz que 2 a 2 os elementos são distintos. Bem? Então, união com bolinha. O que mais? Eu acho que é só, gente. Eu peço aí, por favor, aí, se alguém lembrar de mais alguma coisa. Realmente estou tirando a minha cabeça agora das lembranças que eu tenho. Então, eu defini para vocês. A gente viu o símbolo, o que era inclusão. Em igualdade, a gente já sabe, né? Então, A igual a B significa que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Aí, definimos isso, a inclusão, inclusive antes disso, né? Definimos a união B, que é o que a gente vai trabalhar, né? Tem que saber A interseção B, a gente tem que saber tanto a união assim, quanto a união disjunta, né? Quanto a união, né? Aí, indo de 1 até N disjunta, tá? A união de 2 disjunta, a união de N conjuntos, união disjunta, né? De N conjuntos, a interseção, o complementar, e mais? Diferenças A, A menos B, né? Definimos A menos B e é B menos A. Definimos as partes de um conjunto, a diferença simétrica, e mais? Acho que é isso. Bom, nosso dicionário inicial. Se lembrar de mais alguma coisa, o que fica faltando aqui é a questão de família, tá? E aí, família, eu vou deixar para trabalhar daqui a pouquinho com vocês. Nesse início aqui, a gente vai lidar com essas coisas aí. Bem? Então, mãos à massa aqui agora, gente. Eu vou estar provando algumas coisas para vocês verem o que é que vai ser a nossa primeira avaliação em termos de teoria de conjuntos. Hein? Então, eu vou estar. E aí seria bom já até. Eu vou fazer aqui o. Já vou provar umas coisas importantes aqui, ó. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é essa coisa é o argumento de que o vazio está contido no vazio. Tá? Então, e essa questão aqui, gente, que é o que a gente chama de a demonstração por vacuidade. Tá? E na teoria é o seguinte, essa prova por vacuidade, ela é uma prova polêmica e que é basicamente o seguinte, como a gente não consegue negar, a gente tem que assumir. Ou seja, se não ocorre a negação, né, então é porque a coisa é verdadeira. Então, por que o vazio ele está contido no vazio? Tá? É, eu vou recorrer à definição aqui de inclusão. Tá? O que significa A contido em B? É bom que a gente dá uma revisada. Isso aqui significa, né, significa que se eu pego um elemento em A, x pertence a A, isso implica que o x pertence a B. Bem? Então vamos agora, gente, testar o nosso problema de lógica lá. O que significa não valer isso aqui, ó, o contrário disso aqui, ó. E agora eu quero que vocês digam para mim o que significa um conjunto A não estar contido num conjunto B. Tá? Então vamos lá. Essa inclusão aqui implicitamente diz que tem um para todo aqui, né? Ou seja, para todo x, se ele estiver em A, ele vai ter que estar em B. Não acontecer essa implicação aqui, ó, significa o seguinte, ó, que vai existir um elemento. Existe um elemento em A que não está em B. Tá? Então, isso aqui significa o quê? Ó?
significa que existe um X pertencente a A, tal que X não pertence a B. Bom, a gente pode negar isso aqui formalmente, tá? Formalmente, se vocês quiserem. Então, olha só o que que é aquela coisa. Eu gosto de pensar do ponto de vista intuitivo mesmo, tá? Se eu digo que todo elemento de A está dentro de B, pensa no sentido do português, tá? Para a gente, apesar de eu ter formalizado as equivalências lógicas, para quando você tiver dúvida, você recorrer à conta mesmo, que aí se você sabe a conta, né, você resolve a coisa. Mas o bom é você compreender a coisa do ponto de vista intuitivo mesmo, né? Ah, então, se eu digo que todo mundo de A está em B, e alguém fala, ah, não, é mentira isso, é falso. Então, o que significa isso? Significa que tem um elemento de A que não está em B. Eu falo assim, ah, todo mundo que mora aqui em Vitória é brasileiro. Tá? Alguém fala assim, não, tá errado. Existe uma pessoa que mora em Vitória, um conhecido meu aí, que ele é estrangeiro, ele é português. Ele é nascido e criado em Portugal, ele está aqui só a passeio. Está morando aqui por um tempo, entendeu? Então, negar a inclusão significa que, de certa forma, é um para todo, significa que existe um elemento em A, tal que, tal. Se você quiser negar formalmente, usando a nossa linguagem de lógica, né, que a gente desenvolveu nas aulas anteriores, que frase é essa daqui, gente? O que é que significa essa frase? Para todo x, né, x pertence a A, implica x pertence a B. Né? Essa frase ela é equivalente ao quê? Ó? A todo x, isso aqui é não B, né? Para todo x, x não pertence a A, ou, né? Lembrando lá, ou x, ou x pertence a B. Certo? Né? Não P ou Q, né? Vocês lembram, né? Eu estou me referindo a isso. Que P implica Q é logicamente equivalente a não isso, não P ou Q. Ocorre isso ou isso. Bem? Só que eu quero negar isso aqui, ó. Vou colocar um não aqui, ó. Então, isso é equivalente a isso. Negar isso aqui, ó, é equivalente a negar isso aqui, ó. Negar isso tudo aqui, ó. Vocês lembram como é que nega um para todo, né? Negar um para todo com uma certa um P de x aqui, ó. Né? Aí a gente viu isso. Negar um para todo x, P de x, isso é equivalente, ó, a isso aqui vira um existe e esse não pula para cá, ó. Isso vira existe um x, né? Tal que não P de x. Então, isso é equivalente a dizer que existe. Olha o trabalho que dá, né, se intuitivamente é bem, né, natural da gente intuir a coisa. Então, o para todo vira existe um x, tal que não, né, tal que não ocorre isso aqui, ó, x não pertence a A ou x pertence a B. Né? Como é que a gente nega, desculpa, então, x não pertence a A, eu estou repetindo aqui, né? O que é negar um ou? Negar um ou é negar, cada um é fazer o chuveirinho aqui e transformar isso no E. Então, existe um X, tal que, aqui, ó, não pertencer significa pertencer, ó. X pertence a A, o O vira E, e X não pertence a B. Tá? Que era o que eu tinha escrito anteriormente. Então, você pode negar formalmente, né, se você tiver dúvida, mas o ideal é você partir para a intuição mesmo. É compreender, né? Ter a noção, né, dentro de você, da sua mente, você simplesmente compreende, nega, sem dúvida, sem ter que recorrer a formalismos lógicos, simplesmente porque você está afiado na coisa, né? Na negação. Bem, então, negar uma inclusão, é bom você já até guardar isso. Tá? Então, ou seja, A não está contido em B, um conjunto não está contido no outro, significa que existe um X, né? Tal que X X pertence a A e ele não está em B.
Ok? Olha lá. Então é isso. Bem? Então vamos lá na questão do vazio, gente. O que significaria o vazio não estar contido no vazio? Né? Tudo bem? Então é como se fosse uma prova, eu diria até que por absurdo, né? Então, se o vazio não tivesse contido no vazio, ó, né? Então o que que acontece, gente? Existe um x e existe um elemento que está aqui, existe um x que está aqui. Ele estaria no vazio, pertenceria ao lado de cá, como se fosse um A, né? E ele não estaria desse outro lado, ó. E x não pertence ao vazio. Bem? Mas aí o que acontece? Isso aqui é um absurdo, né? Um absurdo. Tá? Um absurdo por quê? Porque não existe um elemento que, né? Isso aqui já é proibido, né? Existia um elemento que está no vazio, só que aqui eu estou dizendo que ele está no vazio, esse x ele tanto está no vazio quanto não está no vazio. Beleza? E aí o que que acontece? São dois absurdos, né? Isso aqui ele é proibido em dois sentidos. Tanto no sentido de que não existe um elemento que está no vazio e aconteça qualquer outra coisa com ele, independente do que seja. Tá? Então, isso com isso, esse E aqui, isso não ocorre, porque o vazio não possui elementos, então a gente não consegue exibir um elemento que está aqui e não está aqui, simplesmente porque esse elemento aqui não existe. Tá? Então, é um dos reforços, né, para argumentar sobre essa inclusão. E a outra inclusão é que negar exatamente essa expressão significa isso aqui, ó. Significa que um elemento, agora não tem nada a ver com vazio, tá? Significa que existe um elemento e um conjunto, tal que o elemento ele pertence e não pertence a esse conjunto. Então isso aqui ele viola o princípio que a gente chama do terceiro excluído, que é justamente a relação de pertence. Eu não eu deixei como elementos primitivos, mas numa teoria formal a gente diz, é bem definido que um x pertence a A ou e é exclusivo isso, tá? Exclusivamente, ou ele não pertence. Não pode ocorrer as duas coisas. Esse ou aqui, ó, eu vou botar aqui exclusivo aqui, ó. Ocorre somente uma e somente uma dessas duas coisas. Tá? Então a relação de pertencer ela é exclusiva com relação ao ou. Tá? Ou seja, no fundo eu estou querendo dizer que não ocorre, nunca ocorre isso. Tá? Isso aqui é uma tautologia. X pertence a A e X não pertence a A. É para todo A. Isso aí é uma tautologia da teoria. Para todo conjunto, não ocorre isso aqui, ó, de um elemento estar nele e não estar. Bem? Então, temos, gente, que o vazio está contido no vazio. Bem? E aí eu deixo como exercício para vocês argumentarem que um conjunto ele sempre está contido nele mesmo, pelos mesmos princípios. Tá? Exercício aí para vocês, tá? E é provar que x está contido em x. E aí a gente começa a entrar na nossa lista de exercícios. É provar que um conjunto está contido nele mesmo. Como é que a gente prova? A gente prova por absurdo, né? Supõe que ele não esteja contido nele mesmo e chega numa contradição. Tá? Então, a prova, né, por absurdo. Né? Suponha, né? Suponha x não está contido em x e vá argumentando em cima disso. Tá? Então, eu vou montar aqui uma listinha das nossas verdades de hoje que a gente está começando a juntar. E então já provamos que o vazio está contido no vazio. Deixamos como exercício provar que um conjunto sempre está contido nele mesmo, em geral, né? Ou seja, essa prova aqui é mais geral do que essa, em particular ela vale para o vazio. Vou provar, coisas. Bem, tem coisas simples, gente, que é provar, por exemplo, que A união B é igual a B união A, tá? De que esses símbolos, isso é comutativo. Tá?
prova disso, e aí eu vou provar essas coisas simplesinhas, mais para a gente trabalhar a questão da escrita, tá? Vou colocar aqui a prova disso aqui, ó. A prova de que A união B é igual a B união A, tá? E aí é uma coisa simples, tá? A simples é o seguinte, ó. Como é que a gente prova que dois conjuntos são iguais, né? A gente sempre divide a prova em duas implicações, ó. Eu vou provar que esse conjunto está contido nesse e esse está contido nesse, que aí, pelo axioma da extensão, que inclusive está aqui em cima, ó, né? A gente provando a dupla inclusão, os conjuntos, né, são iguais. Então, eu vou provar essa inclusão primeiro aqui, ó, tá? Essa inclusão aqui, ó. E a gente escreve assim, ó, costumo escrever assim, tá? Então, eu vou pegar um elemento aqui, ó, em A união B, e vou caminhar para colocar ele aqui dentro. Eu peguei ele desse lado, x aqui, vou caminhar para tentar colocar ele do lado de lá. Então, isso aqui implica, né, por definição de união, é assim que vocês vão escrever, tá? Que o x pertence a A ou x pertence a B. Bom, só que x pertence a A ou x pertence a B, isso é equivalente, né, tanto pela lógica quanto no português, né? E eu vou usar esse símbolo, que já é o símbolo lógico, que a gente sabe que o ou é comutativo, né? E aqui eu não faço questão que vocês usem o ou assim, tá? Não precisa. A gente vai escrever o ou do português mesmo, tem essa simbologia, e vai usar as equivalências lógicas. Então, x pertence a ou pertence a B é equivalente, logicamente, a ele pertencer a B ou x pertencer a A, né? A gente pode comutar aqui, ó. Isso aqui, ó, um elemento pertencer a B ou pertencer a A, isso implica, por definição de união, que ele está na união, né? Ele está em B união A. O que que acontece? Olha só. E a volta, como é que a gente prova a volta? Aí provamos a ida, ó. Pegamos o elemento que estava aqui, do lado esquerdo, caminhamos, chegamos que ele está do lado direito, tá? Ponto e vírgula. Vou provar a inclusão contrária. Vou pegar um elemento do lado direito, B união A, vou basicamente escrever a mesma coisa, tá? Se ele está na união, isso implica, por definição de união, que ele pertence a B ou ele pertence a A, né? Está na união, está em um ou no outro, está em um ou no outro, nessa ordem aqui, de certa forma, tá? Só que isso aqui é equivalente a dizer, né? Aí é que eu posso comutar, ó, de que ele pertence a A ou ele pertence a B. E aí, isso aqui implica, né? Estar em A ou em B, por definição de união, significa que ele está na união, a união B. Bom, e aí, a prova está encerrada. Então, se um elemento estiver do lado esquerdo, ele vai estar do lado direito. Se ele estiver do lado direito, ele está do lado esquerdo. E aqui eu não encerrei, né? Aí eu cito aqui, ó. Pelo axioma de extensão, pelo axioma de extensão, o lado esquerdo é igual ao lado direito. B união A. Bem? E aqui encerrou a prova. É porque a gente provou que está num conjunto, está no outro, está no outro, está nesse um. Só que o que é que acontece, gente? Para esse caso aqui, especificamente, e no futuro vocês vão ver que aqui é uma coisa que nesse caso pode ser simplificada, essa prova ela pode ser mais curta. Por quê? Porque a gente pode deixar as duas coisas numa linha só. E se vocês repararem, a inclusão contrária é só a gente ler o contrário aqui, ó. Se o x está em B união A, por esse mesmo argumento, essa implicação contrária, ela volta, né? Então, eu vou ler o contrário aqui, botar na seta para cá, ó. Então, ó, está na união, por definição de união, voltando, ó, é estar em B ou estar em A. Por equivalência lógica, é estar em A ou estar em B, né? Estar em A ou em B, por esse mesmo argumento, isso aqui implica que o X pertence à união B. Então, a prova ela ficaria concentrada numa só linha, assim, ó. X pertence à união B, é equivalente, ó, tá? Aí aqui a gente não precisa, porque a união, a gente sabe que isso é equivalente a essas coisas. Então, a gente já tem um se somente se, ó, pela definição de união. E X pertence a B ou
Não, aqui A, né? X pertence a A ou X pertence a B, nessa ordem, A ou B. Só que, logicamente, isso aqui, essa frase é logicamente equivalente a X pertence. Se você quiser, que não precisa, tá? Porque já estou supondo, conhecido todos os axiomas de equivalência lógica. Mas no caso aqui, para quem quiser, a gente está usando o axioma da comutatividade, ó, né? Comute, da comutatividade. Isso é equivalente a dizer que X pertence a B ou X pertence a A. Está em B ou está em A, isso aí é equivalente, por definição de união, isso aqui, né? A X está em B união A. Tá bom? E aí, o que que acontece? Esse final aqui, ó, pelo axioma de extensão, a gente já evita citar, porque a gente já sabe que ocorre essas identidades, todas elas, em toda a teoria do conjunto, se dá por esse axioma. Tá? Então, ele acaba que fica meio perdido, né? Porque a gente já assume implicitamente essa citação. Então, a gente encerra sem citar esse axioma. Então, a prova ficaria só isso aqui mesmo. Então, elementar na união, equivalente a isso equivalente a isso. Equivalente, né? Equivalente significa isso é a mesma coisa que isso. Então, isso é a mesma coisa que isso é a mesma coisa que isso. Então, está aqui é a mesma coisa que está aqui. Então, os conjuntos são iguais, né? Por extensão, para quem quiser. Tudo bem? E aí a prova está encerrada. E aí eu vou repetir muito esses argumentos e vocês vão ver aí que isso com o tempo fica bem prático para a gente. Eu vou fazer uma prova aqui simples de... Eu vou provar para vocês, por exemplo, olha só. E aqui, ó, eu tinha comentado com vocês no nosso desenho, né, que a diferença simétrica é só essa parte aqui unida com essa. É a união menos a interseção, né? Então, eu vou provar para vocês, ó, que a diferença simétrica, né, que é A menos B, união com B menos A, isso é igual a A união B menos A interseção B. Tá? Vou fazer essa prova para vocês. A nossas verdades, que isso aqui já são teoremas, né? A gente já vai, a gente está descobrindo as coisas, já dando as demonstrações. Então, a prova para isso aqui, ó, a prova vem com caneta azul. Então, vamos lá nessa prova. Aqui é uma dupla inclusão, tá? Uma dupla inclusão. Eu vou fazer a prova curta. Eu vou sair usando equivalências. Tá? Então, a prova é como? Vou pegar um elemento do lado de cá, um x pertencente ao lado esquerdo, e vou tentar caminhar com equivalências e chegar no lado direito. Se por acaso, em algum momento, eu não conseguir seguir com equivalência, eu faço só uma implicação e depois a gente separa a ida da volta, a dupla inclusão. Mas eu vou tentar caminhar só com equivalências lógicas. Vamos lá. Então, x está do lado... O que significa x está em A menos B, união com B menos A. Tá? Eu vou usar aqui, ó, a equivalência, né? Essa equivalência por definição de união. Está na união de duas coisas significa que x pertence a A menos B ou x pertence a B menos A. Tá? É isso aqui, né? Ou isso aqui. Isso é equivalente, por definição de diferença, né, que ocorrem duas coisas. Agora eu vou tomar um cuidado só para separar aqui, tá? Porque eu tenho um ou aqui, ó. Significa que x pertence a A e x não pertence a B. Eu estou usando a definição de diferença nisso aqui, ó. Tá? Aqui assim, eu vou botar um parêntese, tá? Ou x, isso aqui é para organizar a linguagem, tá? Eu poderia botar vírgula, mas o melhor é usar um parêntese. Ou x pertence a B e x não pertence a A. Para quem, aí, novamente, tá? Para quem quiser, a gente pode usar o E assim, o ou assim e o E assim. Beleza? É... Bem,
isso aqui fica como? Deixa eu ver aqui. Bem, aqui, aqui a gente dividiria em casos, né, gente? Porque apareceu um ou aqui, ó. Né? Eu quero provar que uma coisa ou outra implica, né? Eu quero provar que isso aqui implica que o x, olha só, ó, olha a necessidade do ou aqui, ó, de separar isso em duas coisas. Tá? Então eu vou separar aqui, porque eu tenho um ou aqui na hipótese, né? Então eu quero chegar, a minha tese, eu quero concluir que o x pertence a A união B menos A interseção B. Tá? Como eu tenho um ou aqui, ou seja, uma coisa, né, ou outra implica nisso, então eu vou provar, eu vou dividir em dois casos. Tá? Eu vou chamar esse cara de primeiro caso e aqui no segundo caso. Tá bom? No primeiro caso, ó, então aqui realmente, gente, eu vou ter que separar a inclusão. Ó, essa inclusão aqui, ó, eu vou separar essa inclusão dessa aqui, ó. Vamos fazer separados, tá? Então, eu estou primeiro pronto, porque aqui eu não vou conseguir uma equivalência lógica. Porque apareceu esse ou, eu vou separar a prova, essa implicação em duas. Tá? Então, eu não consigo colocar uma equivalência aqui agora. Tá? A gente poderia até fazer distributividades aqui, mas eu não quero fazer isso com vocês, não. Tá? A gente quer provar que isso ou isso vai implicar nisso. Tá? E aí que vem aquela coisa do início do nosso curso. Tá? Eu tenho um ou na hipótese, eu vou separar em casos. Então, no primeiro caso temos o quê? Ó? Temos dois pontos. Então, eu vou estar assumindo só isso aqui, ó. Eu vou estar assumindo que x pertence a A e x não pertence a B. Bom, eu quero concluir isso aqui, ó. E a gente vai concluir isso. X pertencer a A e x não pertencer a B, ó, isso implica, vocês concordam comigo, ó, que eu vou usar tanto a definição de união e a definição de diferença, tá? Então, como o x está em A, gente, ele está em pelo menos um desses elementos aqui, ó. Então, se ele está em A, ele pertence. Eu vou fazer o seguinte, olha, essa hipótese aqui, ó, eu vou mantê-la aqui na frente, ó, tá? Então, ele pertence a. Eu vou tirar essa definição aqui, ó, tá? De união, que eu não vou fazer duas numa só para ficar mais tranquila para vocês. Eu estou com o x pertence a e ele não pertence a B, tá? Então, isso significa que, bem, olha só, se um elemento está em A e desculpa, gente, que não é diferença, não. Eu quero chegar na. Quero chegar na. Eu vou usar primeiro. Porque se ele está em A, ó, ele está na união. Eu vou usar união e interseção aqui, ó. Agora, a escrita aqui que pode não ficar boa. Como ele está em A, ele vai estar em A união B, tá? Porque ele está em um desses conjuntos, né? Ele está em A. E, como ele não está em B, ele não pertence a interseção B, tá? Se vocês quiserem, eu vou aqui embaixo argumentar um pouco mais sobre como daqui eu cheguei a isso aqui, ó. Porque a definição de união diz o seguinte, que está na união é estar em pelo menos um, tá? Então, se ele está em A, significa que ele está na união, né? Então, eu concluo isso aqui, pois ele x pertence a A. Por isso que eu concluí que ele está na união. E por que e esse fato aqui foi que eu concluí que ele não está na interseção, ó. Porque estar na interseção é estar nos dois. Eu concluí que ele está fora da interseção, pois x não pertence a B. Está fora de B, está fora da. Pô, ele está fora de B, né? Ele poderia até estar em A menos B, né? Que estaria fora da interseção. Mas se está fora de B, né? Um elemento que está aqui fora, ó,
é um elemento que está aqui do lado de fora de B, ele jamais vai estar aqui na interseção. Então, tudo bem. Então, essas duas coisas, de fato, implicam que ele está na união e não está na interseção. E agora eu vou usar aqui a definição de diferença. Ó. Se ele está nesse conjunto e não está nesse conjunto, ele está na diferença entre eles. Então, x pertence à união B menos a interseção B. O segundo caso é análogo, tá? É isso aqui, ó. Né? O segundo caso, eu vou deixar aqui, ó. O segundo caso é análogo. Análogo ao primeiro, tá? E análogo como? Está no B, está na união. Ele vai estar aqui na união. E não está em A, ele vai estar fora da interseção. Então, se ele está na união e, né, se ele está nesse conjunto e está fora desse aqui, ó, ele está nesse menos esse. Por definição de interseção, de diferença. Que é estar aqui e não está aqui. Okay? Então, observem o seguinte, gente, que todo esse argumento aqui, ó, e tem várias formas de escrever isso aqui, tá? Para quem quisesse fazer isso, tipo uma distributividade aqui, viu, gente? Poderia fazer e ir chegando nisso. Porque tem uma parte aqui, ó, nesse caso, que evitaria eu ter que dar mais explicações aqui, ó. Tá? Eu vou fazer só essa observação aqui para vocês. Ó. Por exemplo, quem quisesse, poderia construir assim, ó. Se x está em A e x não pertence a B, é uma construção um pouco forçada, né? Isso implicaria, ó, né? A partir daqui, assim, ó, eu vou fazer aqui uma implicação. Isso implicaria o quê, ó? Se ele está em A, x pertence a A ou x pertence a B. A gente poderia escrever assim, ó. Porque ele está em A, entendeu? Então aqui ele tá ocorrendo isso. Se eu acrescento ou x pertence a B, isso aqui é supérfluo, não serve de nada aqui, ó. Porque eu já garanti que ele está em A. Então, se de fato ele está em A, ele está em A ou está em B. Né? E o fato dele não estar. O fato dele ele não estar em B já garante aqui EX. Ele não está em B, eu vou colocar aqui, ó. EX não pertence à interseção B. Não vai mudar muita coisa, não. Tá? Eu queria só acrescentar, que eu queria construir esse ou aqui, ó. Tá? Não vai mudar muita coisa, não. Tá? Não. É melhor colocar assim e colocar os motivos, né? Pelo qual você concluiu isso e isso. Tudo bem? Então, isso tudo aqui, gente, foi para provar essa inclusão só, tá? Essa daqui para cá. Agora eu vou provar a inclusão contrária. Vocês verem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vou provar aqui agora que essa inclusão contrária aqui, ó. A contrária, eu vou pegar um elemento do lado direito e eu quero concluir que ele está aqui do lado esquerdo. Vou pegar aqui, ó, um x pertencente à união B menos a interseção B. Tá? Então, isso implica... Aí a primeira coisa que eu vou usar é a definição de diferença aqui, ó. Né, que é a maior estrutura que a gente tem aqui, ó, e que eu vou quebrar isso aqui, ó. Por definição de diferença, significa que está numa coisa menos outra, ele tá aqui, a união B, e não está aqui, ó. Ele não está em a interseção B. Ok? E aí, o que acontece? Então, ele está na união e não está na interseção. Vou implicar aqui, o que é que eu uso agora? Por definição de união, ó, tá? Eu vou, então, o x pertence a A, ou x pertence a B, né? Ele está num no outro, e o x não está na interseção.
A interseção B. Então, ele está num conjunto ou no outro, né? E não está na interseção. Então, eu vou... E aqui eu vou fazer uma distributividade aqui, ó. Então, isso significa o seguinte, ó. Isso é equivalente, né? Eu vou botar uma equivalência aqui, ó. Isso significa que... É aquela coisa, ele está em A ou está em B. Então, ele vai estar em A e não vai estar aqui, né? E não pertence à interseção B. Ok? Ou ele vai estar em B e não vai estar aqui, ó. Não pertence à interseção B. Aí eu estou com ou aqui, ó. Beleza? E aí eu vou dividir em dois casos. Eu quero provar que em todo caso ele vai estar ele vai estar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui dentro. Colocar ele aqui desse lado. Em A menos B ou B menos A. Tá? Então eu vou botar aqui no primeiro caso e aqui o segundo caso. Tá? No primeiro caso, o que é que acontece? Ó? Ele está em A, X pertence a A, e não está na interseção, gente. Então é aquela coisa, ele está em A e não está na interseção. Tá? Então isso aqui, isso significa o seguinte, ó. Isso significa que, vocês concordam com o seguinte, ó, ele tá em A e não está na interseção. Está na interseção é estar nos dois. Tá? Isso implica, por definição de interseção, ó, olha, ele está em A, mas não está na interseção. Tá? Então, para não estar na interseção, ele é porque ele não está em B. Porque se ele tivesse em B, né, ele estaria na interseção, porque ele está em A. Tá? Então, significa que ele está em A, ele pertence a A, e ele não pertence a B. Tá? Essas duas coisas aqui. Ó. Hein? E o que significa que ele está em A e não está em B? Ele significa que ele pertence a A menos B. Se ele está nesse conjunto, por definição de união, ele está em união dele com qualquer outra coisa. Então, ele pertence por exemplo, A menos B, união. Eu poderia botar qualquer X aqui. Ó. Eu vou colocar exatamente o B menos A, que é onde a gente queria chegar. E aí ele está ali dentro. Segundo caso, mesma coisa. O X pertence a B e ele não está nessa interseção ali, ó, a interseção B. Bom, é mais ou menos aqui, ó, né? Ele está em B, ele está aqui dentro, mas ele não está aqui na interseção. O lugar dele vai ser aqui, ó, B menos A. Isso aqui implica que, por definição de interseção, né? E como ele está em B, o que faltaria para ele estar na interseção é só estar em A. Ó. Então, X pertence a B e X não pertence a A. Tá? Então, isso aí implica que, por definição de diferença, X pertence a B menos A. Isso implica, por definição de união, ele está em B menos A, união com qualquer coisa, né? Porque ele já está em uma, né, dos conjuntos. E aí a gente coloca aqui o A menos B. E aí ele, mais uma vez, ou seja, em todo caso, ele chega do outro lado. E aí encerra a prova de que está de um lado, está do outro, está do outro, está do lado de cá. Então, eu peguei um elemento aqui, em todo caso eu consegui colocar ele aqui dentro, peguei um elemento aqui e em todo caso eu consigo provar que ele está aqui dentro. Bom, e aqui encerra a prova aqui. E assim a gente tem várias outras identidades, tá? Bem, a mais importante, não vou dizer que é a mais importante, né, mas uma que a gente vai usar muito, que é o que a gente chama que são as leis de Morgan, tá? Essa daqui, ó. Tá de canetinha vermelha aqui. É o seguinte, ó, que né, de novo, a gente supõe que a gente está no universo, né, que A e B estejam contidos num certo universo.
E aí a gente quer provar que, provar que o complementar da união é a interseção dos complementares. Tá? Essa aqui é a primeira coisa. Vamos aqui de I. A segunda parte aqui é o complementar da interseção. O complementar da interseção é a união dos complementares. Tá? É A complementar a união com B complementar. Né? Isso aqui é um mantra também, gente. Peguem isso aqui e memorizem isso. Complementar da união e interseção dos complementares. Complementar da interseção é a união dos complementares. Tá? A prova disso é simples. Eu vou apresentando aqui para vocês. Vou provar isso aqui, por exemplo. Prova é aquela coisa, eu estou supondo tudo, né? Eu estou supondo A e B contidos num universo. Então, quando eu falo de estar fora de A, está preso nesse universo ali para a gente estar bem definido, não estar perdido no espaço aí. Então, vou pegar um elemento aqui E aqui dá para caminhar facilmente por equivalências, tá? Vou pegar um elemento aqui, ó. A união B complementar. Pegar um elemento no complementar desse conjunto, isso é equivalente, ó. Aí a prova vai ficar curta, ó. Por definição de complementar, e ele está fora, né? Ele não pertence a esse conjunto, à união B. Tá? E o que significa estar fora da união de dois conjuntos? Ó? É equivalente, ó, por definição de união de conjunto, né? Porque estar na união é estar em algum, né? Não estar na união é não estar em nenhum. Certo? Então ele sai dos dois, né? Porque a união, estar em algum, é tá por aqui ou por aqui. Não estar nessa união é não estar em nenhum dos dois, é estar aqui do lado de fora. Tá? Então, estar fora de uma união significa que X ele não pertence a A e tá? Ele está fora de B também. Né? Porque do contrário, né? Uma coisa ou outra, ele estaria na união. Mas não está em A, ó, isso é equivalente, ó, por definição de complementar, ó, estar fora de A é estar no complementar de A. E estar fora de B é estar no complementar de B. É aquela coisa, ó, estar num conjunto e estar em outro, né, isso é equivalente, por definição de interseção, ó, é estar, né, estar nesses dois conjuntos é estar na interseção deles. Então, X pertence a complementar, interseção B complementar. E aí encerrou, porque a gente caminhou com equivalências, ó, né? Fizemos a caminhada com equivalência. Aí chegamos à interseção B complementar. E aí eu vou deixar como exercício esse outro ali para vocês, ó, tá? Para vocês. Bem, eu provei isso aqui, né? E um elemento está aqui, equivalente está aqui. E é muito parecido e análogo provar esse aqui, ó, que o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai usar bastante, né, ao longo do curso todo aí, todo o curso de vocês. Tá? E de agora em diante, gente, a nossa missão é sair provando essas coisas todas, tá? Várias identidades, tudo o que vocês forem vendo sobre fórmulas, sobre conjuntos, a gente é capaz de demonstrar aqui, tá? Depois a gente vai ter resultados mais avançados, né? Que quando a gente caminhar para a questão do produto cartesiano, aí a gente já tem, né, a produto cartesiano como sendo mais uma operação que vai se envolver com complementar, com diferença, com união, interseção, e aí a coisa fica bem mais rica. Mas, por enquanto, a gente tem essas propriedades básicas, né? Esse exemplo aqui já foi um exemplozinho que vocês viram, né, que tem que ter uma certa organização para poder aumentar, né, para sair de um lugar e para o outro. Mas eu vou tentar provar uns mais tranquilos aqui para vocês irem se
se acostumando com o tipo de prova, tá? Vou escrever mais um aqui que vocês vão intuitivamente. Isso aqui é tudo intuitivo, né? Por essas figurinhas aqui a gente consegue ver, ó. Eu vou escrever outro aqui que me lembrei agora. É um simples, tá? É o seguinte, e o A menos B, quer ver? Olha só, essa parte de... Vou fazer o desenho aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos, o A e o B. Essa parte aqui, ó, que é o A menos B, A menos B, a gente pode obtê-la assim, ó. É o que está fora de B, né? A parte que está fora de B, é o que está fora de B, ó, e está dentro do A. Ou seja, é o B complementar, exceção com A. Tá? Então, você pede... Então, o A menos B é A interseção com B complementar. Né? Eu posso escrever A interseção com B complementar. Tá bem? Vamos provar isso aí, ó. Vamos escrever primeiro, né? E aí você, né? Cada um de vocês pode criar a fórmula, né? Visualizar coisas e tentar provar, ó. Então, eu vou provar aqui que A menos B é A interseção com B complementar. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos a prova disso. A prova vai ser, bem, isso dá para caminhar com equivalências. Vou pegar um elemento do lado esquerdo, vou caminhar para tentar chegar do lado direito. Bem, está na diferença, né, isso é equivalente, né, se somente se, por definição de diferença, que é estar nesse cara, é pertencer a e não está aqui, ó. Diz não pertencer a B. Né? Isso é equivalente, ó, eu vou mexer só aqui, tá? Por definição de complementar, ó, né? Ele está em A, né? Continua em A, E, mas essa parte aqui, ó, eu posso dizer, né, pelo fato dele não estar em B, significa que não estar em B, por definição, é estar no complementar. Isso aí é equivalente, ó, né? Por definição de interseção, ó, né? Porque ele está em A e, ou seja, ele está nesse conjunto e está nesse outro aqui, ó, né? Está nesses dois conjuntos é estar em A interseção B complementar. Pronto, pronto, acabou. Tá? Então, estar aqui é equivalente a estar aqui. Né? Pelo axioma de extensão, esses dois conjuntos são iguais. Né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma uma identidade assim, imediata. Assim, alguém tem alguma sugestão aí de identidade básica? Que agora eu não estou me lembrar de umas coisas básicas aqui. Pode apelar para a nossa lista. Hum, mas é isso mesmo. Menos B, B menos A. Agora não tá vindo alguma coisa boa na minha cabeça não para a gente dar uma treinada aqui. E aí eu vou estar resolvendo uns exercícios da lista e bem, a lista tem as propriedades básicas, né, que são coisas para vocês irem trabalhando. Que são o seguinte, ó, as propriedades básicas são quais? Isso aqui, ó, a comutatividade, né, que já está ali em cima, mas vale a comutatividade da interseção. Isso é basicamente questão de escrita, né, da, da, da lógica do ou e do e que eles comutam. Isso é uma coisa que bem a interseção A. Outra propriedade básica, uma é a distributividade, por exemplo. Aqui, A interseção, vou botar X união Y, né? Isso aqui é igual a interseção X, né? União com A interseção Y. Tá, né? Faz uma distributividade aqui, ó.
E vale a outra também, né? De que A união com x interseção y, isso aqui é A união x, né? Interseção com A união y. Assim, ó. Eu vou deixar isso como exercício para vocês. Isso aqui é extremamente parecido com aquele. É usar a questão lógica do e com o ou. Para usar aquelas, a distributividade lá do e com o ou. Tudo bem? Tem propriedade do tipo, olha só, para vocês provarem que se você pega um conjunto, pega o complementar dele uma vez e pega o complementar do complementar, isso aqui dá o A, por exemplo. Os exercícios, né? Complementar do complementar, você volta no conjunto. E, e verificar coisas também, ó. Por exemplo, ó, é uma pergunta, tá? Vou botar uma pergunta para vocês, ó. Se você pega A menos B complementar, ó, complementar de A menos B, como é que isso aqui se escreve em termos de complementar de A e B? É o que está fora de A menos B, né? Você pega aqui o A, escreva a identidade desse tipo, A menos B. Aqui, ó, A menos B. Como é que isso aqui se escreve em termos de A complementar e B complementar? Tá? Beleza? Então, bem, é coisa do tipo, né? Que a gente já pode construir umas coisas assim, ó. A gente acabou de provar, o que a gente provou agora? Ah, provamos isso aqui, ó. Ah, eu vou fazer essa conta para vocês aqui, ó. É o seguinte, ó. A gente acabou de provar que A menos B é A interseção com B complementar. Tá? Então, se a gente quer construir uma fórmula para A menos B complementar, né, no lugar disso aqui, ó, eu jogo essa expressão, que é A interseção com B complementar, complementar. Tá? Isso aqui já é verdade, tá? Né? De que o complementar de A menos B é isso aqui, ó, porque isso aqui já está demonstrado. Provamos isso, para vocês terem uma ideia de como a gente faz as contas já tendo as coisas provadas. Aqui eu vou usar a lei de Morgan, porque eu tenho um complementar de uma interseção, ó. Isso aqui vai ser igual ao quê? O complementar da interseção é a união dos complementares. Então, vai ficar o complementar de A, né, A complementar, união com o complementar disso aqui, ó. Só que se eu aplicar o complementar aqui, eu estou aplicando duas vezes. Isso aqui vai voltar no B. Ok? E aí, então, a gente tem, eu construí uma fórmula aqui, ó. É claro que eu teria que provar aqui o complementar do complementar, isso são exercícios, né? Mas aí eu construiria um exercício assim, ó, de que A menos B complementar, ó, isso aqui para provar, né? Tipo, exercício. Prove que o complementar de A menos B é igual a A complementar união B. Aí tem que pegar um elemento aqui, provar que ele está aqui e vice-versa. Mas eu já provei usando já fórmulas, né, que a gente já sabe e já conhece. Né? Montei o problema através disso. Bem, e aí eu vou estar abrindo aí para perguntas aí para quem tiver, gente, alguma dúvida, tá? Pode estar manifestando aí. E aí eu vou eu vou trabalhar em montar, em escrever umas coisas para a próxima lista, tá? Para essa, aliás, para eu vou marcar uns exercícios da nossa lista agora de conjuntos para gente, para vocês fazerem e o que eu vou fazer aqui em sala de aula. Beleza? Tudo bem então? Então, quem tiver aí alguma pergunta, por favor, vou estar encerrando a aula agora, tá? Então, gente, já que ninguém tem perguntas, eu vou dar por encerrado a aula de hoje. E aí, boa tarde a todos.
Qualquer coisa, vocês mandem mensagem no grupo, tá? E, ou pelo Gmail e a gente vai se falando aí. Abraço, tchau, tchau. Até mais.